Sou o Márcio Dottore para o Minuto Náutico. Hoje é um assunto muito importante para quem tem barco na água. Tudo o que você precisa saber sobre tinta de fundo, pintura de fundo. Bem-vindo a bordo. Estamos aqui novamente com um super profissional do mercado especializado em pinturas. E falar em pintura, pintura de acabamento, tem também a pintura de fundo, que é até mais comum do que a pintura de acabamento, né, Messias? É verdade. Então, Messias aqui com seus quase 50 anos de experiência, considerado um papa nessa área também, vai explicar para a gente um pouquinho sobre a pintura de fundo. O que é essa pintura de fundo? Para que tem isso daí? Ó, a pintura de fundo chama-se pintura anti-fone, né? Anti-fone em inglês e anti-craca em português. Anti-craca. Né? Tá. Mas comumente falado, anti-craca. Então o que acontece? É uma pintura que dá proteção ao casco, evita osmose. Ah, não é só para evitar as pulsações. Evita também, desde que seja feito com o material certo, com quantidade certa, e que também o barco não fique 4, 5 anos na água sem subir. Tá, então a pintura de fundo, anti-crack, ela tem duas funções. Duas funções. Pode ter duas, né? Se for feito, depende do material, ela também protege contra a impregnação de água na laminação. Exatamente. Entendi. Daí para proteger das cracas, né? Das cracas. As incrustações. Agora, o que acontece se eu sair com o barco cheio de craca? O barco principalmente não vai andar, vai fumaçar. Vai forçar o motor? Vai forçar o motor. Lancha ou veleiro, tanto faz. Lancha ou veleiro. Por menor quantidade que tiver craca no casco, principalmente na propulsão, ou seja, em propulsão, hélice, rabeta, eixo, o barco não vai andar. Não vai andar. Tá, agora quanto tempo demora para criar cracas no barco se ele não tiver proteção nenhuma no casco? Olha, esses barcos hoje que ficam no seco, que a pessoa às vezes quer ficar 10, 15 dias na água, quer verão, né? Quer aproveitar, não quer tirar o barco fora d'água. Então, depende do ambiente que ele esteja. Mas se estiver em uma região que tenha muitas águas vivas, tipo Paraty, tipo aqui no canal aqui da Bertioga, aqui em Santos, no máximo em 10 dias tá cheio de craquinha já. Já tem craca? Já começa a pegar. 10 dias? Até menos. Puxa. Porque se a água está quente, elas estão vivas, elas ficam... Agora no inverno já demora um pouco mais. Tá, a temperatura influencia. Influencia muito. Messias, quais são os tipos de tinta anti-craca? Olha, hoje em dia nós temos tipo de tinta, tem uma que dura um pouco menos, uma que dura média e outra dura mais, durabilidade. Tá, agora o que tem nesse material dessas 3 tintas aí? A gente fala que tinta anti-craca tem veneno, né? Para que a craca não grude. Mas mais ou menos há uns 12, 15 anos atrás foi tirado o tal do TBC, que é o estanho, né? O estanho. Então, metal pesado, altamente metal pesado e tal. Então a tinta ficou, vamos dizer, com durabilidade inferior. Certo? Porque antes durava mais. Antes tinha uma tinta que durava 3, 4 anos sem pegar craca. Por causa desse produto. Sim. Como a norma internacional exigiu que foi tirado, então agora está durando um pouco menos. Mas a proteção depende muito da quantidade de tinta que você coloca. Sim, agora os tipos de tinta, você estava falando dos tipos de tinta então, aí. Nós temos uma tinta, vamos falar do grupo da Internacional. Tá? Que é a que eu mais uso. Da Axonobel. Axonobel. Tem a Intermarine, depois da Intermarine vem tem a Tritão, né, que usa em barco de pesca, né? Tritão, barco de pesca. Aí depois vem a Intermarine, aí depois vem qual? Vem a Micron. Você está falando na ordem de custo? Na ordem de custo. Mais barata é a Tritão. Mais barata até mais. Então você vem com a Tritão, mais barata. Depois você vem a Intermarine. A Intermarine dá para usar em veleiro? Dá. Beleza. Só que eu recomendava usar a Micron. Usar em veleiro e em lancha. Aí agora tem uma superior que é a Navigation. A Navigation é uma tinta... Todas da Axonobel. Tudo Axonobel. A Navigation é uma tinta mais nobre. Ela não pega a craca, mesmo em ambiente muito abrasivo. Só que ela dura até 1 ano. Dura 1 ano e meio. Essa mais nobre dura menos? Ela dura menos, só que acontece que você não precisa mergulhar para ficar limpando. Ela é autolimpante. Você navegou, a craca pegou, você navegou, a craca cai. Então eu tenho que navegar. Tem que navegar. Pelo menos cada 15 dias ou 1 mês. Economiza o mergulhador. Economiza mergulhador, tranquilo.
E o marinheiro também, coitado do marinheiro, não tem que ficar mergulhando para limpar, né? Sim, sim. Então, da Internacional, da AkzoNobel, que são, talvez, acho que o fabricante mais conhecido, né? E está entrou uma no mercado agora, que também o grupo AkzoNobel comprou uma empresa lá nos Estados Unidos, chama-se Ciroc. É uma tinta também de boa qualidade. Só que o custo dela é muito alto em relação ao padrão Brasil. É muito alto. Aí eles falam que o rendimento também é maior por galão. Eu ainda não fiz esse teste. Porque eu costumo dizer o seguinte: para mim poder recomendar um material, um produto, Master Arts Messias, tem que pintar. E tem que pintar no padrão Master Arts, não no padrão que o boletim técnico deles falam. Por quê? Porque eles querem fazer no padrão que usa menos micragem. Micragem é espessura. Tá. E eu penso sempre no meu cliente. Porque se der menos micragem, vai durar menos. Eu vou ganhar mais porque daqui a um ano e pouco eu vou subir de novo. Só que eu tenho que pensar um pouco no futuro. Então eu falo como é que eu coloco um pouco mais de quantidade, que vai durar um pouco mais, vai ser melhor para você. Porque o custo tem custo, a mão de obra, da marinha, subida, descida, você tem que deslocar o barco até o lugar. Exatamente, às vezes tem que deslocar o barco, pagar combustível, pagar estadia de marinheiro em hotel. Sim, então, agora a gente está falando assim, falamos dos tipos, né? Agora explica pra gente quanto tempo, sei que deve depender de fatores, quanto tempo dura uma tinta anticrack? Recomendável é que, por exemplo, que o barco suba a cada 1 ano e meio ou 2 anos. Só que, infelizmente, no Brasil, os proprietários de embarcações querem que durem mais. Por exemplo, lanchas, os proprietários realmente sobem a cada 1 ano e meio, no máximo 2 anos. Mas veleiros, os caras querem ficar 3, 4 anos com o barco na água. Então, a média é em torno de 2 anos. 2 anos? Em torno de 2 anos. Independente do tipo de tinta, ou tem tintas que duram fora veja bem, eu estou te falando o seguinte, por exemplo, a Micro Navigation, o boletim técnico diz que ela dura 1 ano. Mas eu pintando, eu já tenho um barco pintado que dura 1 ano e meio, 2. Mas o boletim técnico diz que dura X. 1 ano. A Micro Premium, eles falam que também dura 1 ano. Só que a vantagem da Micro Premium é que você pode limpar ela, porque ela é uma tinta mais dura. Você limpa como? Você pega uma espátulazinha, sem machucar a tinta, e desgruda a craca. Só isso. E quando é feita uma pintura nova, eu recomendo para os meus clientes que a cada 1 mês passe só um pano no fundo da embarcação, porque o pano... Uma vez por mês? Passa um flanela? Pano no começo. Não, pano mesmo, pano de limpeza. Pano de chão? Flanela não, flanela é muito fino. Eu falo, passa para tirar o limo, porque aí a craca não vai conseguir segurar. Entendi. Mas o ideal é subir o barco a cada 1 ano e meio, 2 anos, né? Porque aí você confere os passacascos, os registros, as rabetas, troca os retentores que precisar. Então é tentar, quanto menos tempo você ficar na água, melhor é para o teu barco. Você vai colocar proteção para que não dê osmose. Tá. E quanto mais tempo o barco fica na água... a infiltração de água, a laminação. Exatamente. Ok. E, Messias, quanto custa pintar, vamos pôr um barco aí de 40 ou de 50 pés, essa faixa? Vou fazer uma média de 40 a 50 pés. Um barco de 40 pés hoje... 40 pés, 12 metros. Mão de obra de repintura. Repintura, o que é repintura? É subir, limpar, dar um a tinta velha? Não, você não tira toda a tinta velha. Você lixa até aparecer o cobre da tinta. A tinta de fundo. Tinta de fundo. Aí você dá um prime. Para você não correr risco, você faz o quê? Até aparecer o cobre, quiser ficar avermelhada? Meio avermelhadinha. Entendeu? Aí você entra com prime de isolamento, que é o prime intertufo vinil bronze, dá uma camada fininha, para você dar uma selada. É um fundo para selar. Selar. Aí você entra com a envenenada que você queira, do teu gosto. Tem outras marcas que você pode dar também. É uma questão de custo. Tem muitas marcas de tinta envenenada no mercado? Tem muitas marcas no mercado. Aí, quantas marcas mais ou menos tem hoje? Olha, que eu saiba hoje, em média de uns 8 a 10 tipos de tinta. Fabricantes? Fabricantes. Ah, é? E você trabalha mais com a AkzoNobel? Não é que eu trabalho mais com a AkzoNobel. Eu uso o que tem de melhor no mercado. Então, tem que usar o que está melhor no mercado. Tá explicado. Agora, isso não quer dizer que se o cliente quiser usar outra marca, eu não faço. Eu faço sim. E vou fazer pensando nele.
Porque pensando nele, porque às vezes o cara, essa marca aqui basta dar tanta quantidade de tinta. Fala, olha, recomendável você dar X micragem. Eu sei que você sempre gosta de passar um pouco para ter para que o cliente não fique, depois do certo tempo, me ligar e falar, acabou, reclamar comigo, alguma coisa. Falar, eu te falei que tinha que ser X quantidade, você usou menos quantidade. Então estão falando do custo de um barco de 40 pés, 2 metros para pintar. 40 pés. A mão de obra de repintura de um 40 pés custa, no meu caso, em torno de R$6.000 a mão de obra. Tá. E de materiais, fazendo com a Micron, falando com não é Navigation, com a Micron, gasta, materiais é tudo, é prime, é lixa, é tudo, em torno de R$13.000. Tá. Aí você conta estaleiro mais 4.000 ou 5.000. Tá, então nós temos 6.000. Mais 5 de estaleiro, 11. Com mais 13 de tinta. Tá. E o prazo é mais ou menos... 4. Prazo é uma semana você faz. Se não tiver chuva, você faz em... 24, 25. É porque é o seguinte, você tem que... Eu costumo dizer que a envenenada, ela tem um tempo de secagem. Antigamente, você pintava e tinha que jogar na água, porque senão não trabalhava, lembra disso? Sim. Hoje não. Hoje ela pode ficar até se cuidar, até de 7 a 10 dias fora d'água a pintura. Eu recomendo que fique 2 a 3 dias depois da última demão, para que ela sele, ou seja, ela seque. Para quando se colocar a cinta do trave lift, ele não marque. Entendi. Então eu falo, olha, depois que eu dou a última demão, vamos descer daqui a 48 horas ou 72 horas. Para o cliente que ele, mas eu vou pagar mais 2 dias de marina e tal, eu falo, olha, esse é o recomendável. Eu pintei hoje, se quer descer amanhã, não tem problema. Vai marcar e você é responsável. Claro. Tem que ser claro. É melhor esperar, já gastou tanto agora. Já gastou tanto, espera que vai ficar melhor. E agora se eu tiver que... Então falando remover quanto tempo... Não, às vezes eu tenho que fazer algum reparo no barco. Então, um barco você já pintou, certo. Mas, tem 6 meses você já pintou. Pergunta, hein? Eu tenho que tirar o barco da água. Para trocar um registro, mexer no eixo. Imprevisto, né? Quanto tempo essa tinta dura eu tenho que recolocar no barco? Como a minha experiência, os donos de barco ficam preocupados, né? Aí disse, não, já que eu subi, vamos limpar e dar uma mão de tinta. Eu falei, negativo. Uma mão de tinta não vai adiantar nada. Então o que eu faço com o cliente? Sobe o barco, do jeito que subir vai ficar. Se tiver os olhinhos de craca, eu só vou lá e tiro os olhinhos de craca, assim, com a unha assim. O que eu faço? Eu pego um plástico preto, ou transparente, de preferência preto, e faço uma saia na linha d'água do barco inteiro. E falo para ele, agora você pode lavar o barco de cima, pode tirar o eixo, a rabeta, não tem problema. Porque aí tem problema de contaminação com água doce? Tem. Você não pode fazer nada no casco. E quanto tempo aguenta fazendo essa saia de proteção? Se você fizer uma saia e o barco estiver dentro de um galpão de preferência e sem sol, para causa do sol, evidentemente, dura em torno de 10 dias. Eu garanto para o cara 10 dias tranquilo. E se eu não tiver esses cuidados? Vai colocar de volta na água, não vai dar um mês e meio vai estar cheio de craca. Tá. Aí tem que tirar e já fazer o serviço já colocar. Aí tem que usar toda a quantidade de tinta de novo. Entendi. Então é simples, é uma coisa. Pode ficar na água? Pode. Pode ficar fora da água? Pode. Faça essa proteçãozinha. Porque geralmente o cara sobe, mas ele vou aproveitar, vou lavar o fundo e vou dar uma mão de tinta. Não faça isso. Uma mão de tinta vai durar 3 meses. 4 meses. Do jeito que está, vai durar mais. Entendi, não vai atrapalhar o serviço que já foi feito. Deixa lá, tranquilo, não se preocupe com isso. E a tinta anticraca é prejudicial ao meio ambiente? Olha, já foi mais. Hoje em dia está menos. Mas já foi foi tirado o TBC, né, que é o tal do estanho, há uns 12 anos atrás, talvez um pouco mais ou talvez um pouco menos, não tenho certo. Mas hoje em dia está bem menos prejudicial. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, a pessoa vai limpar, basta na água, aí vai tirar a craca, vai ativar, vai mexer lá, vai ativar lá, vai sair o cobre, né? Então... tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Tá. Para as partes metálicas dos barcos de fibra, existem produtos especiais para isso, não existe? Você está falando parte metálica, você está dizendo eixo, rabeta, leme, se for o caso. Essas coisas. Então, hoje não, está mais no mercado mais ou menos já uns 4 anos. Já existe um produto específico para que evite que as cracas segurem nessas partes, né? E que
evita de gastar, diminui o consumo de combustível da embarcação. Sim, porque não gruda a craca. Não gruda a craca. E a velocidade aumenta também, consequentemente. A velocidade aumenta. Um barco que tem tinta envenenada, em veleiro, vou te falar, em lancha dizem, não sei dizer a média. Mas um barco envenenado, com tinta envenenada no veleiro, diz que perde em torno de 1 nó na vela. Porque, como ela é self-polish, né? Lancha 1 a 2. 1 a 2. Lancha que vão até 30 uma lancha que fica no seco, que desce e sobe e guarda no seco, com certeza vai economizar mais combustível porque ela não tem antifone. Sim, então, mas estou dizendo que o hélice é fundamental, né? Se o hélice estiver liso, polido, então vai ter um bom rendimento. Se o hélice estiver sempre limpo, não pega craca. Agora, às vezes o marinheiro não tem disponibilidade, ou então não foi lá no limpou durante a semana. Aí vai sair tem craca. Então, usando esse produto dura até 1 ano. Como é que chama esse produto? Tem vários no mercado. Tem vários não, tem 3. Tem o Pro Speed, que é o mais divulgado, né? Tem o Prop Guide e tem o Prop One. São os mesmos produtos com qualidades São aqueles produtos que deixam amarelado? Deixa amarelado. Amarelado, na verdade, é o primer. Ok? E o silicone que dá o alisamento, né? É um silicone? É um silicone. Entendi. É um silicone. E quanto custam esses produtos? O kit hoje, um produto desse, custa em torno de 5 mil reais. Um kit dá para fazer uma rabeta EPS de uma lancha. E lancha que tamanho? Lancha 60 pés. EPS é o médio, né? Tem o grande. Sim, a rabeta é a propulsão, né? Fica lá de baixo. Então, dá fazer uma rabeta com hélice e talvez um flap. Então você precisa de 2 kits. 2 kits para fazer as 2 rabetas e um flap. 2 ou 2 kits meio, às vezes até 3, depende do aplicador. Eu recomendo 3 para fazer essas 2 partes. Sei. Para o veleiro, obviamente, é... O veleiro você vai fazer o eixo, o pé de galinha você não faz, isso está envenenado, pé de galinha, né? O veleiro você faz o hélice e o eixo. Aí você gasta bem menos, mas aí vende o meio kit. O meio kit custa metade. Ou seja, 2.600 a 2.800. Aí eu te falo. Isso é o preço da própria hélice, da própria. Isso é do material. Tá. Aí eu te falo assim, tá bom, o cliente consta, digamos, eu acabei de fazer agora uma lancha de 60 pés. Foram usados 4 kits desse produto. Foi R$19.600. Aí você contrata um profissional que não sabe fazer a aplicação. Rasga dinheiro. Você rasga dinheiro. Então, aí você contrata um profissional que cobra o valor certo, porque ele está pensando, vamos fazer a relação. Eu, no meu caso, eu cobro um valor calculando de quanto custa o produto e a mão de obra, o trabalho que dá. Então, eu tenho um custo um pouco mais alto. Só que eu tenho pintado, né, tem pintado nossa empresa e a gente não teve problema nenhum. Quanto a concorrentes nossos que pintaram com esse produto e não fizeram direito, durou a metade do que a gente fez. O que a gente fez? O barato sai caro, né? O barato, velho, como sempre falando, sim. O barato sai caro. Sim. Não vá pelo barato, vai pela qualidade do aplicador. Claro. O importante é o aplicador. Não precisa ser necessariamente a Master Yacht, tem vários aplicadores no mercado. O importante é ver há quanto tempo a pessoa aplica e se realmente sabe aplicar. Por exemplo, a minha empresa é credenciada por uma dessas marcas. Sim. Isso não quer dizer, evidentemente, que eu só posso aplicar essa marca. Eu aplico outras marcas, o cliente que decide. Sim. Igual tinta. Tinta envenenada, o cliente fala, eu quero pintar com essa tinta, não tem problema algum. Eu vou fazer da minha mão de obra o melhor possível. Se orienta o cliente, o que acontece? Eu vou fazer o melhor possível para que esse produto seja o melhor aplicado possível. Porque eu tenho que pensar em quem? No meu cliente. Porque esse meu cliente, se eu fizer um trabalho bom com ele, ele vai me trazer, digamos, mais uns 5 a 10 amigos dele. Se eu fizer um trabalho de má qualidade, eu vou perder o cliente e mais alguns outros. Muito mais. Então, a história é, pensa sempre no seu cliente. Claro. Me diga o seguinte, a gente está falando de tinta anti-cracker, tem veneno, existe alguma tinta anti-cracker sem veneno? O veneno, no caso, é um veneno mais tênue, né? Menos agressivo que o cobre, mas existe alguma sem cobre, sem veneno? Que eu saiba, até hoje não foi desenvolvido esse produto. Por exemplo, nós poderíamos pintar inteiro com esse produto, se desenvolverem um produto de silicone, que tem uma durabilidade. Mas essa tinta caríssima, ela impregna na fibra também, ou só para a parte metálica? Eu já fiz eu não fiz esse teste ainda. Mas eu nem fiz porque eu acho que não há nem interesse em fazer, porque eu sei que o custo vai ser exorbitante.
Então, é melhor nem se meter nesse assunto aí. Melhor deixa ela lá onde ela foi desenvolvida para aquele setor, deixa ela lá quietinha. Tira o barco da água, já tem que fazer outras, aproveita, faz manutenção em porque você tem que fazer outras testes, partes, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu que ajudei a desenvolver a Navigation para o Grupo Axonal Internacional. Eu fui o primeiro a pintar com ela. Então a gente faz testes. Esse teste demora 2 anos, 3 anos, para depois entrar no mercado e passar a divulgar, né? Olha aí. Todas as empresas fazem esse tipo, então é uma coisa demorada. Por que a tinta custa caro? Custa caro por causa que tem todo o setor de desenvolvimento, tem uma química, tem um laboratório em cima dele, então é demorado. Sim. E Messias, se por exemplo pegar, a gente vê no popular aí, né? Pega uma tinta aí e joga o pimenta do reino, joga algum aditivo aí, adianta isso aí? Pela minha experiência, não adianta nada. O pessoal antigamente colocava pimenta do reino, colocava pimenta. E tem ainda alguns donos de barco que coloca cobre, né? Acrescenta mais cobre no produto. Aí já está com o meio ambiente, né? A tinta foi desenvolvida no laboratório, foi feito teste para isso. As pessoas começam a colocar coisa. Eu que não te falei para você, acabei de falar para você aqui, se meu cliente quiser fazer isso, não tem problema algum. Só que eu vou pedir para assinar um papelzinho para mim. Agora em respeito ao meio ambiente, mais cobre não, né? Não. Já tem lá, já tem a quantidade necessária. Para que colocar mais? Claro. Você vai ganhar o quê? Mais 6 meses? Mais 1 ano? Às vezes por causa disso tem que trocar o registro, você pede até o barco. Tem isso também. Bacana. Bom, mais dicas, né, valiosíssimas aqui do Messias sobre a pintura mais comum, que é a tinta anticraca, que tem mais constância, mais intervalos, mais curtos para os barcos que ficam na água, lanchas ou principalmente veleiros. Obrigado, Messias. Obrigado, eu. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe, isso nos ajuda muito.